Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou tentar fazer um vídeo curto, não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho bastante coisa para falar e eu acho que o que eu tenho para falar é, de certa forma, relevante. Basicamente, eu vou falar sobre dois guerreiros, sobre o herói novo e, na minha opinião, é o que eu acho que está acontecendo com esse jogo e para onde eu acho que ele vai. Pretencioso, né? O vídeo. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer as mensagens que eu continuo recebendo. Gente, tá me deixando bastante feliz. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que eu sempre admirei. Pro players, geradores de conteúdo, e isso está me deixando muito feliz. Eu acho que a internet é mágica e essas conexões que ela nos proporciona é sensacional. É, Vamos ao conteúdo. Vamos falar um pouco de história aqui. Um tempo atrás, a Blizzard ela introduziu o conceito de talento de quest. O que são os talentos de quest? Eles dão buff se você fizer o que ela pede. Eu achei espetacular, porque é uma forma de você recompensar quem é bom. Se você joga contra um Kael na mão de um jogador profissional, por exemplo, você fica puto, porque você sabe que o cara vai soltar skill em você, ele solta e ele acerta, você não consegue desviar do cara, parece que ele adivinha pra onde você vai andar. Um cara desse, ele merece ser recompensado, e quanto mais rápido ele conseguir cumprir a quest, mais justo. Ele merece dar mais dano, ou ter um buff, ou conseguir fazer alguma coisa a mais que os outros que não conseguem fazer a mesma coisa que ele. Eu acho isso louvável. O... Depois de um tempo, mais recentemente, a Blizzard introduziu o conceito de armadura. Eu fiquei com preguiça de ler, não estudei muito na época. Peguei meio que por osmose e talvez o mesmo tenha acontecido com você. Talvez você não tenha dado valor a essa mudança da maneira que deveria. E a verdade é que agora eles estão se aprofundando nesse conceito de armadura e não dá mais para ignorar isso, não dá mais para deixar isso para trás. Porque não é mais só armadura, agora são talentos baseados nessa armadura e a gente precisa conversar sobre eles. Eu jogava muito de Tracer, e aí quando eu vi a mudança no Arthas, eu pensei em jogar com ele. Eu falei, ah, não, que bosta, isso daqui. Por quê? Porque ele já tem 15% de armadura física, e aí eu falei, tá, eu vou ganhar mais 60% de armadura, mas eu vou levar 15 segundos para acumular 3 stacks, e aí eu vou filtrar 3 ataques básicos. Só que a Tracer dá 200 ataques básicos por segundo. Eu falei, eu vou perder isso daqui muito rápido, isso daqui vai ser anulado muito rápido. De fato. Mas é porque eu não tinha pensado no Troll e no Butcher e em outros heróis que não batem tão rápido assim. E para esse talento é sensacional. Se você estiver lutando contra um Butcher e ele cometeu o erro de focar em você e te marcar para roubar sua vida, se você tiver esse talento aqui, por exemplo, eu não vou me arriscar a fazer conta que vocês sabem que eu apronto. Mas 15% de armadura mais esse 60% aqui vai dar o valor. Me ajudem aí, os 75% de dano que ele vai filtrar. O Butcher ele não só vai bater muito menos, como ele vai roubar muito menos vida. Ele vai se curar muito menos, já que ele está dando menos dano, ele vai roubar menos vida. Sensacional. Esses talentos e esses heróis eles vão começar a recompensar aquele cara que sabe o que está fazendo e vão começar a punir o Butcher desavisado que não sabe em quem ele está batendo. Do outro lado do dano físico, a gente tem o dano mágico. Eu vejo muita gente se embananando e confundindo, porque a hora que ele vê dano mágico lá, ele fala, mas isso daqui só presta contra Kael, contra Liming, contra Jaina. Não, esse dano mágico não é dano de mago, não confundam, ele é dano de skill. Em inglês fica mais fácil entender isso, porque ele tá aqui Spell Armor, e até uma Kerrigan, quando ela solta uns espinhos no chão, aquilo ali é Spell. Logo, se você pegou um Anubarak e a Kerrigan soltou um monte de espinho, a sua armadura vale para isso. Beleza? E se o Arthas ele tem armadura física e o Illidan foi lá e deu um dash em cima dele e pulou por cima dele, aquilo lá é um dano de skill e a armadura não vale. Tudo bem? Aquele dano da faca do Illidan é considerado um dano mágico pelo fato dele ter sido decorrente de uma skill que foi ativada com uma tecla. Entendeu? Bom, o que isso tudo leva? A Blizzard ela pegou esses dois heróis para Cristo e jogou eles para o extremo. E aí todos os outros heróis eles vão começar a se dispor ao longo do tempo nesse meio, acredito eu. Então a gente pode no futuro ter outros heróis com uma armadura que também seja física ou também seja mágica. Na minha opinião, esses dois foram os dos primeiros cobaias. O Anubarak, se você olhar o que eles fizeram, eles deram ainda mais opções de escudo e ainda mais opções de armadura
para ele. Se você jogar contra um Anubarak, se prepare, porque é muito difícil quando você está de Liming ou de Jaina ver um cara desse investindo aqui e não focar nele, mas você não pode. Você tem que apanhar, fingir que não apanhou e continuar batendo em quem estava batendo e tentar fugir da área de dano dele. Por quê? Porque se ele investe, além dele ter essa armadura, se ele tiver um negócio desse aqui, se ele ativar um escudo, se ele reduzir o dano mágico que você causa, você vai entrar em CD tendo causado muito pouco dano a ele. Ele é muito anti-mago porque você tem que saber, caso você queira bater nele, você tem que saber exatamente a hora em que você vai fazer isso. Você vai ter que soltar uma skill, esperar essa armadura acabar para poder descarregar tudo que você tem. Se ele tiver um talento desse daqui e ativar esse escudo no final do primeiro escudo, cara, ele cria pelo menos um período somado ainda com esse escudo básico aqui, o cara aguenta ficar uns 15 segundos na TF tomando muito pouco de dano mágico. É besteira focar num Anubarak que sabe o controle de tempo de todos os escudos e skills que ele tem. E então, o que o Anubarak vai precisar? Ele vai precisar de um time que saiba confiar nele e segui-lo para focar no herói que ele isolou. E o outro guerreiro do outro time, os outros jogadores do outro time vão ter que dar os seus pulos para conseguir se reposicionar para não ficar numa situação desfavorável. Para que serve um guerreiro? Se você acha que um guerreiro serve para tomar todo o dano e morrer primeiro, você está enganado. O objetivo de ninguém é morrer. O objetivo do guerreiro é orquestrar o posicionamento dos heróis. Orquestrar é uma palavra bonita que é descabida, que não deveria estar aqui, mas você entendeu, definir, o guerreiro ele tem que definir onde tem que ficar cada um e tem que posicionar o time de forma que ele consiga dar o máximo de dano, tomando o mínimo de dano possível. Então você tem diferentes opções aqui de organizar o posicionamento de diferentes formas. Você tem o Derraka que puxa, você tem o Suturino que joga lá da backline. O Suturino é um herói que eu nunca consigo acertar uma desgraça de um hook, mas ele tem que ficar atrás do time e isolar um jogador para poder matar. Ele não é um herói que vai na frente de todo mundo lá tomando todo o dano do mundo, senão ele morre. A Sônia é um guerreiro que tá para pular no meio de times que tem que andar junto. Ela, da mesma forma que o Kael, ela pune muito time que anda grudado. Então, quando um Kael solta um fogo e a Sônia pula, o time ele tem que se espalhar e nessa de se espalhar você escolhe quem você isola e mata. E agora a gente vem pro Probius, que é Sondius pra gente, e o que eu acho que a Blizzard quer com ele. Eu vi muitos comentários legais a respeito do Sondius e gente falando, ele vai solar a lane, ele vai segurar templo, ele tem um dano legal, e tá, mas o que eu consegui enxergar, e eu posso estar errado, a minha visão pode estar limitada, é que ele é a Tirande dos guerreiros. Que besta. Tirande, ela é eu gosto de chamar a Tirande de pet de assassino, porque ela tem que andar perto dos assassinos, porque olha o kit dela. Ela stuna, ela tira a armadura e ela ajuda um assassino a matar. Quando eu vejo uma Tirande solando lane ou do lado de um tanque, eu fico deprimido. E quando ela tem que ficar no máximo do lado de um especialista, senão ela não consegue extrair tudo aquilo que ela tem para oferecer. O Sondius ele vai ser ao contrário, eu não acho que ele vai ajudar muito o assassino sim, mas eu acho que ele tem que ficar muito mais perto de tanque, porque ele vai garantir que o tanque seja eficiente no controle do território que ele quer ter. Eu vou dar um exemplo. O Arthas ele tá muito perigoso. Cara, se você joga de Vala, de Tracer ou de qualquer coisa, de Lunara, por exemplo, se o Arthas te pegar, você tá lascado. Se ele te pega. É muito difícil você entrar numa zona do Arthas e conseguir sair vivo caso você seja baseado em ataque básico. E se ele te pegar, por exemplo, num Frozen Tempest, você Vala ou você Tracer vai ter que usar o Dash para sair de lá. E é nessa hora que o Probius entra, porque ele vai conseguir zonear muito a área e forçar a equipe a se movimentar na direção que ele quer que ela se movimente. Quem já brincou com ele no PTR, na zona de testes lá, sabe que ele pode completar umas missões em que ele consegue ter
um Rift a mais, ele consegue colocar lá 3 Rifts, consegue explodir eles em cadeia, e se você vê um Rift dele, você não vai querer passar por cima dele e tomar 20% de slow. Se você desviar, você pode cair no colo do seu time, você pode dar de cara com uma muralha. Então esse cara ele vai te ajudar, vai ajudar o guerreiro a saber onde é que ele vai encurralar o time adversário, onde é que ele vai isolar alguém para poder matar. Eu acho que esse é o grande valor que esse personagem tem. Por onde eu acho que o jogo está indo? O jogo ele está se aprofundando cada vez mais, ele está evoluindo cada vez mais. Se você acha que pouca coisa mudou desde o Alpha, você está bem enganado e tem muita coisa que você deixou passar despercebido. Essas coisas de armadura a gente precisa tomar consciência, e aí você vê que dentro de uma mesma role, dentro da role de guerreiros, você tem personagens que que forçam a jogabilidade a ficarem completamente diferentes. Isso é bacana, isso é muito bom porque recompensa quem gosta de conhecer a fundo cada personagem. Isso pune quem é monoherói. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez menos monoheróis no jogo. Se você era main no Baraki porque você gostava muito dele, se você cair numa ranked do outro lado, num time que tem muito auto-ataque, e muita build baseada em ataque básico, se você pegar o Anabaraki porque você gosta dele, você vai estar causando um mal muito grande para o seu time. E aí, quanto melhor você souber como cada um se comporta, melhor você vai se sair. Isso impede que novos jogadores entrem no HOTS, porque acho que quem está assistindo isso daqui e nunca jogou vai falar: meu, não vou começar a jogar esse negócio agora nem a pau. Não, a Blizzard ela anunciava esse jogo dizendo que era muito fácil de jogar, da mesma maneira que o Hearthstone, mas muito difícil de se tornar pro. Então é isso. Você vai começar a jogar esse jogo agora, você vai ter muita dificuldade de entender tudo, todos os heróis, todas as skills e a diferença que cada talento faz. Eu acho que assim, daqui pra cá tem um abismo de comportamento na TF. E aí parece que são dois heróis diferentes porque você tem que jogar de maneira completamente diferente. Mas você pode começar muito bem com o Raynor, com o Malfurion ou com o Muradin, que são baratinhos, que são fáceis de aprender e que são ainda um dos melhores heróis do jogo. A complexidade dos novos personagens, ela não está influenciando a efetividade, a eficiência dos heróis mais simples. Por isso que eu acho que ainda dá para você começar e pegar o bonde ainda tranquilamente. Dá para você ser um jogador que não entende todos os outros heróis, mas que sabe muito bem o que fazer com o seu. Chega de conversa porque acho que está longo demais. Me dá sua opinião. Eu quero... não sei se eu falei isso no começo do vídeo, se eu falei eu já esqueci, mas eu quero agradecer demais os contatos que eu estou recebendo, e eu queria dizer que eu admiro muito o pessoal da Arena Hot e do World Girls. Eu quero agradecer porque eu acompanho essas páginas há muito tempo e elas me alimentam muito de bom conteúdo. Não estou recebendo nada deles por esse merchan, mas é de coração agradecer toda a iniciativa que vocês já tiveram para entrar em contato comigo e me elogiar. Bacana mesmo. Um grande abraço, a gente se vê no jogo.